Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez iniciando com a nossa correção aqui das questões do Enem 2014. Então vamos continuando aqui na questão 11. Compreende-se aqui, assim, que o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga, a redação das leis, ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixez. As leis tornam-se bem comum, regra geral suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no princípio contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio. Alternativa A. Isonomia. Igualdade de tratamento aos cidadãos? Sim, está correto a letra A. Era bem isso que eles estavam buscando. A isonomia dos cidadãos. Então está correta a letra A. Letra B. Transparência, acesso às informações governamentais? Não, não é isso que está se tratando o texto. Então, por isso está incorreta a letra B. C. Tripartição, separação entre os poderes políticos e estatais? Não, a tripartição é tratada só no período da modernidade, não nesse período que está se tratando o texto. Então, não pode ser a letra C. Letra D. Equiparação, igualdade de gênero na participação política? Não, gente, a igualdade de gênero ela surgiu faz muito pouco tempo. No período da Grécia Antiga não tinha essa equiparação, essa igualdade de gênero, então não pode ser a letra D também. Letra E. Elegibilidade e permissão para candidatura aos cargos públicos? Não, não era todo mundo que tinha a permissão para se candidatar, era apenas uma minoria da população, então por isso não pode ser a letra E. Portanto, questão de número 11, gabarito, letra A. Questão 12. Panayiotis quebrou o último tabu da clonagem humana, transferiu embriões para o útero de mulheres que os gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possuía um laboratório secreto, no qual fazia seus experimentos. Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Por isso, não serei o médico que irá criá-la, mas vai acontecer, declarou os avos. Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a um ano ou dois. Mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo. Sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável ao mundo. A clonagem humana é um importante assunto da reflexão do campo da bioética, que entre essas questões dedica-se a. Bom, vou destacar aqui bioética, que vai dar uma ajudada aí na nossa interpretação das questões. Então vamos lá. Letra A. A refletir, dedica-se a. Letra A. Refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e dos valores éticos do homem. Sim, é esse o que fala o princípio da bioética. Então está correto a letra A, porque é exatamente o que vem tratando no texto aqui, sobre a clonagem humana, que não é proibido em vários países por essa questão de ética humana. Então, fazer clones é meio que antiético perante a nossa ética atual. Então, por isso, está correta a letra A. Letra B. Legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies animais do planeta? Não, não fala nada sobre predomínio, né? Não fala sobre colocar o ser humano acima das outras espécies. Então, não é isso que se trata. Então, está errada a letra B. Letra C. Relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e errado, de bem e mal. Não, não é muito para ensinar o que é certo e errado, mas sim uma questão de ética, como está tratado na letra A. Então, não é a letra C. Letra D. Legalizar pelo uso das técnicas de clonagem os processos de reprodução humana e animal? Não, o texto não fala sobre legalizar, fala mais sobre. Trata mais sobre um conhecimento ali do que se trata o assunto do texto. Não fala nada sobre legalizar, que deve se legalizar ou não, ou a clonagem humana. Então, não está correta a letra D. Letra E.
fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-tronco para uso em seres humanos? Não, não fala nada sobre pesquisas científicas ali, muito menos de células-tronco. Então, não pode ser a letra E. Portanto, questão 12, gabarito letra A. Vamos para a questão de número 13. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? Letra A. Achatamento de suas regiões polares. Até existe um achatamento entre as regiões polares da Terra, mas não é isso que causa essa diferença de horários. Então, não pode ser a letra A. Letra B. Movimento em torno de seu próprio eixo. Exato, está correto a letra B, porque é esse movimento que faz com que o Sol bata em diferentes pontos da Terra conforme os horários. Então, por isso que certo horário o Sol está se deitando na França e está alto nos Estados Unidos, por conta desse movimento rotacional da Terra. Por isso, está correta a letra B. C. Arredondamento de sua forma geométrica. A Terra tem esse formato arredondado, mas não é isso que vai interferir na questão do horário da Terra. Ajuda essas alternativas aqui, elas dão meio que uma ajudada, mas não é o foco principal que faz causar essa mudança de horário na Terra. Portanto, está incorreta a letra C. Letra D. Variação periódica de sua distância do Sol. Não, a variação da distância da Terra e o Sol aumentaria a temperatura conforme mais longe está o Sol, menor a temperatura. Quanto mais perto o Sol, maior a temperatura. Essa variação influi na temperatura e não nos horários. Então está errado a letra D. Letra E. Inclinação em relação ao seu plano de órbita. A Terra tem sim uma inclinação ao plano de órbita, mas como eu estou dizendo aqui, não é isso que interfere na questão dos horários. Portanto, está incorreta a letra E. Questão 13, gabarito letra B. Vamos para a questão 14. Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem ou possam chegar, enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à validade desta norma. Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida pelo. Bom, primeiro eu quero destacar aqui que Habermas foi o desenvolvedor da teoria da ação comunicativa. Então, a validez de uma norma deve ser estabelecida por. Letra A. Liberdade humana que consagra a vontade? Não, não é isso que Habermas quer dizer com esse texto. Então, está incorreta. Letra B. Razão comunicativa que requer um consenso. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Habermas criou a teoria da ação comunicativa, que também pode ser chamada de razão comunicativa. Portanto, está correto a letra B. E no próprio texto falam que as pessoas têm que entrar em um consenso aqui onde diz todos os que possam ser concernidos por ela cheguem ou possam chegar enquanto participantes de um discurso prático de acordo com a validade dessa norma. Então todos têm que chegar nesse consenso, que é a teoria da razão ou ação comunicativa. Portanto, está correta a letra B. C. Conhecimento filosófico que expressa a verdade? Não, porque só esse conhecimento filosófico para a expressão da verdade não tem muito a ver com comunicação, não envolve a razão comunicativa para chegar num consenso, portanto, está incorreta a letra C. Letra D. Técnica científica que aumenta o poder do homem. Não está falando nada sobre aumento de poder, mas sim chegar a um consenso em que várias pessoas possam chegar a um consenso por meio da comunicação. Portanto, está incorreta a letra D. Letra E. Poder político que se encontra no sistema partidário. O sistema partidário até tem eles até têm que chegar em um consenso para decidir as leis,
mas não é o foco principal aqui do texto. E como pode se perceber, a letra B fala exatamente o que se trata no texto. Portanto, está incorreta a letra E a resposta correta é a letra B, a teoria da razão ou ação comunicativa que requer o consenso. Portanto, questão 14, gabarito, letra B. Vamos para a questão 15. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecida sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela letra A, demarcação do território indígena? Não, não foi a demarcação do território que mediou essa conversão dos indígenas, que os jesuítas buscavam converter os indígenas. Não foi esse o caso. Não foi a demarcação, porque na época nem tinha demarcação do território. Os índios eram meio que expulsos de seu território de origem para a colonização. Então, não foi esse um dos fatos que mediou. Alternativa B. Manutenção de organização familiar. Não, não tem nada a ver com o que se trata no texto nessa questão aqui. C. Valorização dos líderes religiosos indígenas? Não, os jesuítas eles consideravam os indígenas, a religião deles, como uma religião pecaminosa, uma religião que para eles não era a religião correta, portanto, não foi isso que influenciou no processo de catequização dos indígenas. Letra D. Preservação do costume das moradias coletivas? Não, não foi isso que mediou. Moradias coletivas, não, não. Alternativa E. Comunicação pela língua geral baseada no tupi? Sim, porque os jesuítas portugueses, eles teriam que primeiro aprender a falar o tupi, a língua indígena, para depois conseguir catequizar os índios. Então eles se viam obrigados a aprender tupi para poder ensinar o catolicismo aos índios. Então foi essa mudança de língua que mediou a catequização dos índios. Portanto, está correta a letra E. Então fica aqui, questão 15, gabarito, letra E. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.